Disse Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 11. Vamos que vamos. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Nós estamos lendo a Bíblia toda e essa já é a segunda leitura que fazemos. Glória a Deus por isso. Vamos lá? Para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Eu estou lendo pela manhã um capítulo, às 9 da manhã, e às 17, um outro capítulo de outro livro. Nesse momento estou lendo Gênesis de manhã e Mateus à tarde. Esses dois filhos bonitos apareceram aqui no meu slide, eu deixei. Meus príncipes, meus herdeiros, Nácio Rodrigues e Naum Emanuel. Fazendo minha segurança aí. Mateus 11, 1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, ele ensinou aos 12 e agora foi para a cidade de cada um, para fortalecer esse ensino, para ensinar as pessoas daquela cidade. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Coitado de João, né? Num cárcere naquela época, era muito comum ser torturado. Nesse momento, João demonstra uma fragilidade. João aqui é João Batista, não é João o apóstolo, o evangelista. Ele está preso, ele vai ser executado. E aí, naquele momento de, digamos assim, de crise, ele entra em contradição. Ele manda perguntar a Jesus se é ele mesmo. Olha, ele viu o Espírito descendo. Foi ele que disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, diante da fragilidade humana, provavelmente torturado, ele vai mandar perguntar a Jesus se era ele mesmo ou se ele se confundiu, digamos assim. Veja que interessante. Isso aqui é João Batista, um dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada, um homem cheio de autoridade, mas a fragilidade humana, ela atinge qualquer um. E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e veis. Diga para ele esse relatório. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vai lá e diz a João isso aí. Interessante que termina com essa frase: aos pobres é anunciado o Evangelho, porque pobre nem boa notícia tinha direito. Não tinha direito nem a boa notícia. Boas novas. O Evangelho é boas novas aos pobres. Por isso o derramamento do Espírito também diz que até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito, ou seja, é para todos. É para todos. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. João teve um momento de fraqueza e Jesus então manda essa mensagem para ele. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, multidões, a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver o que no deserto? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Ele se vestia de pele de camelo? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, nos palácios. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Mais uma vez aqui, eu respondo, a um certo professor
de escola dominical que ele cismou que João Batista não era profeta. Eu mostrei para ele vários versículos na Bíblia que provam que João Batista era profeta. E o texto que ele se baseia é um texto de uma tradução mal feita. Algumas Bíblias, quando perguntam assim, és tu profeta? Ele diz não. Só que aquela tradução é uma tradução errada. A maioria das versões diz, és tu o profeta? Lá em João capítulo 1. Aí ele diz não. Porque os fariseus estavam perguntando se ele era o profeta que Moisés disse, virá um profeta maior do que ele. O próprio Zacarias, quando apresentou o menino, disse, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Jesus disse, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior, não tem um profeta, né? Maior do que João Batista. Não, diz assim, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então João Batista é inclusive. É claro que ele é profeta. Jesus diz, ó, ele não é só profeta, ele é mais do que profeta. É mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo. Ele é chamado de anjo. Anjo é mensageiro, ângelos, ou malak em hebraico, que preparará diante dele, diante de ti, o teu caminho. Ou seja, ele preparou o caminho para Jesus. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, entre os que de mulher têm nascido, 11:11, não apareceu algum maior do que João Batista, mas aquele que é maior, perdão, aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Significando que dentro da igreja, nós nos colocamos como maior do que João Batista. E, desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, a partir de agora tem uma guerra espiritual para se apossar do reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. A salvação é de graça, é verdade, mas nós temos uma luta diária, matando leões e ursos para sobreviver neste deserto até chegar à terra prometida. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha aí. Profetizaram até João. Certo? E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ou seja, ele é um estilo de profeta semelhante a Elias. Como não chamar alguém assim de profeta, né? Ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamo-vos flautas e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não choraste. Porque veio João comendo, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Ou seja, certas pessoas nunca estão satisfeitas. João comia gafanhoto, mel silvestre, não se misturava, pregava lá no deserto, quem quiser vá, quem não quiser não vá, e estava cheio a igreja do deserto. Mas eles diziam, tem demônio. Vem o filho do homem comendo e bebendo, e diz, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Veja que a multidão nunca está satisfeita. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haverem arrependido, dizendo. Ou seja, ele vai repreender aqui as cidades, onde ele realizou muitos milagres e não gerou arrependimento. Vamos lá. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Duas cidades onde Jesus fez vários milagres e eles continuaram incrédulos. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós.
E tu, Cafarnaum, cidade de Naum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Palavra dura, hein? 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele mesmo tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nesse momento, Jesus vai se alegrar no Espírito. Jesus vai se regozijar no Espírito e vai, nos versículos seguintes, ministrar uma palavra poderosa para os cansados e oprimidos, porque ele percebe que fez muitos milagres, mas não deram a devida atenção, não creram, mas Deus revelou esse entendimento aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele quis revelar o Pai para nós, a igreja. E aqui termina esse capítulo com um convite maravilhoso. Talvez o convite, um dos convites mais lindos da Bíblia Sagrada. O próprio Jesus dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Que palavra gloriosa. Vale a pena repetir para nós encerrarmos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 11. Não mudei aí. Deixa eu tirar isso daí. Glória a Deus. É Mateus, capítulo 11. Lá no começo estava certo. Aqui que eu não troquei. Vamos lá. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar com a oração. Eu peço a você que continue compartilhando, né, a live do pastor João Neres, compartilhando para pessoas que desejam, né, conhecer mais a palavra de Deus, aprender mais do Senhor, né? Glória a Deus. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Para nós orarmos, encerrarmos, e eu deixar aqui o slide para vocês do capítulo 11 de Mateus. Vai aparecer aqui depois. Vamos orar. Obrigado a todos. Nós lemos Mateus capítulo 11, um texto abençoado da palavra de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida dos teus servos. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, traga alívio, traga paz, traga, Senhor, o teu jugo que é suave, o fardo que é leve. Liberta nessa tarde e abençoa os teus servos. Eu peço em nome de Jesus pela nação brasileira, que também carrega um fardo pesado. Peço por Israel e pela cidade de Jerusalém, para que o Senhor guarde e proteja a cidade de Jerusalém, que haja paz sobre Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.